Gratidão, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus. Então, pelo nosso canal lá no YouTube, Facebook, Instagram também nós temos, postagens. Então, hoje nós estamos com o capítulo 9 do livro de Números, na sequência das nossas séries de leituras e reflexões bíblicas. Então, se você no YouTube, se você quiser saber todas as postagens que o canal tem, você entre, assista um vídeo para você ver como que é o assunto, do que eu falo, qual que é o estilo, qual a linha do pensamento, E depois tem ali o sininho para você ativar as notificações. E os níveis de notificações que você quer, ter no seu celular, Desde o nível básico até o avançado, que são todas as postagens, E daí, todas as atualizações que o canal tiver, você terá, publicado no resumo, das publicações. Hoje nós, Facebook também, entra na nossa página Silvia no Facebook, que você também verá, postagens diferentes, Nós temos vários conteúdos. Entre e veja, A Páscoa no Sinai é o capítulo 9 do livro dos Números. No primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme for marcado, entre as 2 tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando num cadáver, apresentaram-se a Moisés e a Araão naquele dia. Disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos num cadáver. Vamos, por isto, ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado. Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as 2 tardes, e comê-la-ão com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte. Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas, se alguém, estando impuro, não se encontrar em viagem, e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e à noite assemelhava-se ao fogo.
Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam um acampamento e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantavam a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Então, do que está falando esse assunto? Como toda a palavra de Deus, nós temos aqui, falando sobre a Páscoa do Senhor. Essa Páscoa, ela foi instituída perpetuamente, e ela é perpetuamente até hoje, sim. Só que em Jesus Cristo ela foi aperfeiçoada. Jesus é a nova Páscoa, Jesus, ele subiu, o novo monte de Jesus foi o Horto das Oliveiras, Aquele horto em que no dia, da derradeiro, de Jesus, ele, foi entregue por Judas, sofreu a traição e ali ele começou, os mistérios de sua paixão, Nós vemos, nós lemos, temos conhecimento, mas aquilo lá é mistério da paixão, É um mistério que nós, olhando aparentemente, nós sabemos que tem muita coisa por trás, dos acontecimentos de Jesus. Cabe a nós, que somos pessoas salvas por Jesus, participar do memorial da paixão dele. A Páscoa, na verdade, ela é primeiramente a Páscoa de Jesus, porque Jesus, ele foi o primogênito, Jesus, na nova aliança, ele foi o primeiro, ele foi o perfeito, Ele cumpriu toda a lei de Deus com perfeição, Com temor, e com amor. E ele é o primeiro, Jesus, ele é a ressurreição e a vida, como ele mesmo diz, E a Páscoa é Jesus, aí está o mistério, apesar de nós sabemos, que Jesus, ao mesmo tempo, ele fez a sua Páscoa e ele é a nossa Páscoa. Por trás de todos esses atos, de toda a salvação de Jesus, há um mistério entre ele e Deus, Por mais que nós ouvimos, sabemos das palavras de Jesus, isto é um mistério. E esse capítulo, falando aqui da Páscoa, ela foi, participada e comemorada por todos. Aqui Deus, as pessoas estavam impuras e mortas. O que significa isso? Por que Deus não falou, se você tiver tocar num morto, você não vai poder participar da Páscoa? Jesus, ele veio aperfeiçoar, isto. Como Jesus diz assim, quem crer em mim, ainda que morto, viverá, Então, essa passagem nós temos lá em João
capítulo 11, versículo 25. Ele fala isso para Maria, né? No episódio de Lázaro. Então Jesus fala assim: quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Então esse é o aperfeiçoamento da palavra de Deus, né? Porque Jesus, ele não veio abolir nem as leis de Deus, nem os profetas. Ele veio aperfeiçoar. E ele aperfeiçoou nessa palavra de Deus, dizendo que quem cresce nele, ainda que morto, viveria. Todos nós sabemos, né, que nas nossas cruzes de cada dia, como nós já vimos, né, torna-se cada dia mais natural pessoas que contam fatos, né, curiosos, né, pessoas que sofrem muito tipo de mortes, né, muito tipo de violência e permanecem ali de pé. Então essa é a palavra de Jesus, né? Então por isso que Deus, desde aquela época, porque Deus é Jesus, os dois são uma só pessoa, ele dizia como Deus, porque ele não sabia, apesar de ele saber de tudo, ele não, né, como se diz, ele não tinha, né, como Deus se distanciando da humanidade, naquela época ele já estava se distanciando da humanidade, ele não sabia quem iria ser aquele, né, que iria cumprir a plenitude da palavra. E Deus agia conforme as pessoas agiam com ele. Jesus, como tinha descido na terra, visto como que estava a situação aqui, aqui embaixo, né, próximo da humanidade, porque ele se fez homem para ele saber o que estava acontecendo de fato aqui, entre a humanidade decaída, ele veio e aperfeiçoou isso, porque ele deixou a sua palavra, né, e deu um basta, né, naquela teimosia do povo, dando lá o seu checkmate, né, ou você me segue ou não. E ele deixou esse aperfeiçoamento para as pessoas que o seguiam, para as pessoas que o seguem. Então, seguindo Jesus, quem crer nele, como ele mesmo falou, ainda que morto viverá. Como Deus ali, ele lidava com um povo teimoso, um povo, né, que não tinha entendimento, que não procurava conhecer ele melhor e permanecia insistindo em pecado, em não e transgredir a lei, né? Apesar de ser, que dizendo aparentemente que era um povo temente, mas infelizmente eles transgrediam muitos itens, né? Muitos mandamentos, né? Eles não tinham a capacidade de fazer aquilo que Deus, o caminho, eles não tinham a capacidade de seguir o caminho reto até Deus, né? Na humanidade deles, né? E ele falava isso, né? Quando aqui eles perguntam no versículo 7, e disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos num cadáver. Vamos, por isso, ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? E Jesus aperfeiçoou essa palavra aqui do versículo 7, no versículo do capítulo 11, versículo 25, dizendo que quem cresce nele, bastava crer em Deus, na pessoa de Jesus, e mesmo morto haveria, né, poderia participar da Eucaristia. Na verdade, quem participa do sacrifício de Jesus são as pessoas que, por algum modo, já passaram por alguma situação de morte, né? Então, é por isso que nós, comunidade de fé, né, igreja, ela participa do memorial de Jesus. A maioria das pessoas que se convertem a Jesus, que são assembleia na igreja, que participam da ceia do Senhor, em algum momento de sua vida tiveram uma infração de lei na sua existência ou passaram por algum momento, né, de dor, de morte, um momento que não era de vida, né? A morte que eu digo aqui é a morte do corpo, alguma violência, algum susto, algum trauma, alguma coisa que desviou, né, o caminho de saúde, de vida e de paz dessa pessoa. Então é por isso que nós que cremos em Jesus nos sabemos salvos, porque nós passamos por tudo isso que a palavra, que a lei de Deus orienta, né? Voltando aqui, então esse é o assunto importante dessa palavra, né? Mas não pense também que se você tem uma vida, né, graças a Deus, saudável, que nunca participou por situações, né, de opressão do corpo,
Não se desespere, porque Deus ele tem a sua salvação para todas as pessoas. Por isso que diz a palavra: quem crê em mim, ainda que morto, viverá. O que não impede de ser salvo sem ser morto também. Jesus, temendo a ele, amando a ele, seguindo, né, as orientações dele, ele tem salvação para todos. Falando aqui agora do episódio das nuvens, né? Deus ele nunca deixou o povo dele solitário, como eu já falei no livro, né, dos Deuteronômio, né, numa reflexão que eu fiz, a mesma coisa eu repito agora. Deus nunca abandonou seu povo. É o povo que abandonou ele. Ele, apesar da teimosia do povo, ele não deixava de proteger, de orientar, né? E aqui ele foi marchando com o seu povo, né? Com muito amor, né? Com perfeição. Quem ali soubesse, né? Não tivesse transgredido a lei, já teria ali a sua salvação também, porque Deus é amor. Tanto é que Enoque, Noé, Elias, Eliseu, né? Eles foram eleitos por Deus, né? Eles foram salvos, né? Eles têm ali a sua história de salvação diante de Deus. Então, essas pessoas foram encontradas perfeitas diante de Deus, né? E Deus era amor, então essas pessoas, elas souberam fazer aquilo que Deus queria, né? E encontraram graça diante de Deus. Então, Deus nunca abandonou o povo, né? E ele marchava, tinha que o povo sabia com o sinal sobre a orientação de Moisés, quando a nuvem, né, todos os sinais que a nuvem dava a eles. É a mesma coisa que nós temos sobre hoje, né? Essa nuvem ela permanece, é aperfeiçoada. Quando nós olhamos no tempo, né? No tempo, porque aqui Deus, ele é o Senhor do tempo. Deus é o amor, né? Deus é amor. Então, em nosso tempo, até hoje, mesmo que nós sabemos que tudo é criação dele, quando olhamos para o céu, nós sabemos, né, que está chovendo, uma nuvem preta, uma nuvem pesada, nós sabemos que aquilo é uma orientação para a gente obedecer o sinal do tempo. Como Jesus menciona lá no Evangelho, né? Vocês olham, hipócritas, né? Ele falava assim, vocês sabem quando vai chover e não sabem o que vai acontecer no final dos tempos. Obviamente, nós temos que saber o que vai acontecer no final dos tempos, mas como pessoas humanas, não devemos deixar de olhar para o céu e ver como estão as nuvens, né? Então, isso é uma orientação também. Nunca devemos deixar de, como a exemplo do povo antigo de Deus, de olhar nas nuvens. Não esquecendo, porém, do tempo, né? Do verdadeiro tempo, aquele tempo que nós temos que temer mais ainda, que é o tempo de Deus, que já está, né, chegando em sua plenitude. Então, essa é a explicação desta palavra, né? E aqui está falando, no versículo 23, levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Outra palavra também, né, um outro entendimento, é o que eu já tinha refletido com vocês sobre a Páscoa, né? Nós temos que obedecer. Então, aqui serve também essa palavra de Jesus. Quem crer em mim, ainda que morto, viverá. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa do reino de Deus, este irá salvar. É uma interpretação para esse versículo também aperfeiçoada na palavra de Jesus. E com essa reflexão, com essa palavra de Jesus, não tem como você, né, levantar o seu acampamento e desmanchar ele eternamente. Na verdade, Jesus, né, quando chegar ao final dos tempos, ele irá armar a sua tenda entre os eleitos de Deus. Esta é a palavra, né, no tempo final, aperfeiçoada em Jesus. Versículo 23, lá no Apocalipse, Jesus estendendo a sua tenda e habitando entre os eleitos de Deus. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.